A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Eu sou o professor José Weider e nós estamos na classe de juvenis. Estamos no terceiro trimestre de 2020 e nosso assunto geral da revista é louvor e adoração. O assunto da lição de hoje é música para Deus ou sobre Deus. Nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19. Assim está escrito: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nós temos três objetivos para serem alcançados ao longo desta lição. O primeiro objetivo é demonstrar a evolução da música sacra ao longo da história. O segundo objetivo é esclarecer que, como produção humana, o louvor reflete uma cultura. E o terceiro objetivo é destacar que a cultura brasileira influenciou a nossa maneira de louvar a Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículos de 15 a 24. Espero que você esteja de posse da sua Bíblia para poder acompanhar a leitura aqui junto comigo. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, como as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Beni, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, Eune, e Eliabe, e Benaía, e Maacéias, e Matatias, e Elifeleu, e Micléias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, Jeiel, Eune, e Eliabe, e Maazéias, e Benaía com alaúdes sobre Alamote, e Matatias, e Elifeleu, e Micnéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoar, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaía, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Então aqui nós já lemos a respeito de vários instrumentos musicais, harpa, alaúde, nós lemos com respeito a símbolos, trombetas, então vários instrumentos musicais junto com o louvor a Deus. Então, compondo o louvor ao Senhor, além das vozes dos cantores, também os instrumentos lhes auxiliavam. Nós temos aqui no Salmo 116, no verso 17, o louvor como um sacrifício a Deus. Então, o louvor como uma espécie também de oferta para o Senhor. E louvar a Ele é bom, porque Ele é digno de ser louvado. Já o Salmo 117 vai dizer que todas as nações devem louvar ao Senhor. Todos os povos devem render-lhe glória, porque Ele é o Deus dos céus, o Deus da terra. Ele é o Criador de tudo, é o nosso Criador. Ele merece nossa adoração, merece o louvor. Louvor, como nós já vimos também na lição anterior, vai além de apenas cantar. Na lição de hoje, louvor e o cântico estão correspondendo à mesma coisa, ok? Então, estamos tratando sobre o cântico nesta lição.
Especificamente, nós vamos tratar sobre a música sacra. Mas o que é música sacra? Música sacra é a música feita para adoração. É a música feita para louvor a Deus. Ou seja, é uma música que vai tanto falar sobre Deus, quanto sobre a obra de Deus. Nós vamos ver no decorrer desta aula que Martinho Lutero, o reformador, ele revolucionou naquela época a música, porque a música passou a ser utilizada também para falar a respeito de Deus e assim instruir ao povo. Dessa forma, o ensino da palavra se tornou mais abrangente e mais fácil de ser lembrado, por causa da música. Bom, ninguém sabe quando nem quem compôs a primeira música, como surgiu a primeira música ou onde surgiu a primeira música. Nem a primeira música de adoração. Então nós não sabemos a origem disso, mas nós já sabemos sobre a origem de alguns instrumentos músicos desde antes da época do dilúvio. Nós já lemos na lição passada, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 21. Assim está escrito que Jubal era um dos descendentes de Caim, e ele foi o pai de todos os que tocavam harpa e órgão. Mas é bem provável que o canto e a percussão já existiam anteriores a esses instrumentos aqui citados. Nós sabemos também que foi por volta dessa época aqui quando se começou a invocar o nome do Senhor. Quando Sete, ele gerou a Enos. E então se iniciou um período de adoração a Deus. Já que foi citado esse nome de Sete, todas as pessoas hoje do planeta são descendentes de Sete. Porque Noé é da descendência de Sete também. De lá para cá, desde Gênesis 26, de lá para cá, tem-se visto então em todas as culturas e povos cânticos e músicas ligados aí à religião. Nosso tópico 1, música sacra na Bíblia. Antes de iniciarmos esse primeiro tópico, eu gostaria de perguntar para você, você sabe qual é o hino mais antigo da harpa cristã? O hino mais antigo da nossa harpa cristã é o hino 581. Foi escrito por Martinho Lutero em 1529. E eu vou deixar agora uma breve parte para que você ouça esse hino e veja como era o canto naquela época. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder,
família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Bom, então aqui no nosso primeiro tópico, música sacra na Bíblia, nós já sabemos que a música ela influencia as nossas emoções e a música é utilizada em cultos ao redor do planeta por várias culturas e por diversas religiões. Para o povo de Israel, também isso não foi diferente. A Bíblia registra, inclusive, as letras de muitas de suas canções de louvor e adoração a Deus. Eu estou me referindo ao livro de Salmos. É claro que também há cânticos em outros livros da Bíblia registrados ali. No livro de Salmos, nós temos o registro, inclusive, de pessoas que deveriam cantar, quem deveria entoar esses hinos e até instrumentos que deveriam acompanhar esses hinos. Um exemplo disso é o Salmo 88. Olha o que está escrito no título do Salmo 88. Nós temos assim: Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com citarra. Salmo didático, um salmo de ensino, de Emã Ezraíta. Olha só, então aqui nós temos exatamente para quem se direciona o salmo. Nós temos inclusive um instrumento que acompanharia esse salmo pela melodia do instrumento. Mas a música, ela foi sendo alterada, as melodias elas foram sendo alteradas com o decorrer do tempo. Então o tempo se muda, o gosto musical muda e acaba entrando uma variação no louvor e adoração a Deus. Hoje nós temos diversos ritmos e são sim tocados nos templos, são colocados ali então para conjuntos, louvor individual, louvor solo. Então diversos ritmos hoje são utilizados para se louvar a Deus. A própria música judaica ela teve a sua evolução, a sua transformação e hoje já não é mais restrita ao mesmo forma de adoração como era nessa época aqui dos Salmos ou como era na época do Mística, daquele tabernáculo móvel que era levado então pelo deserto junto com o povo de Israel. Mas por que nós não louvamos mais daquela mesma forma? Por que não louvamos hoje da mesma forma como era louvado na época do deserto? Durante aqueles 40 anos de caminhada, peregrinação pelo deserto, por que nós não louvamos da mesma forma como os levitas louvavam ali então? Porque primeiro a nossa época é outra e a nossa cultura também é outra. Então nós temos uma forma particular de louvar a Deus. Muito da nossa música ela também é influenciada pela cultura europeia e pela cultura americana. Tópico 2. Música sacra na história. O termo música sacra surgiu na Idade Média para distinguir a música religiosa da música popular ou música mundana da época. Dentro do cristianismo, o mais antigo forma de cântico, de adoração a Deus, é o cântico gregoriano, que é um cântico a capela entoado em latim por monges católicos. Quando Martinho Lutero proclamou então as 95 teses e iniciou ali a reforma protestante, um dos pontos que Lutero também alterou foram os hinos, a forma de louvor. Como assim? Bom, antes o louvor ele não era entoado na linguagem do povo. Então o povo, além de não entender a pregação, que era feita em outro idioma, era feita em latim,
Também não entendiam os hinos que estavam sendo entoados pelos monges, porque também não era na linguagem do povo. Martinho Lutero altera isso. Além de colocar a Bíblia escrita na linguagem do povo e dar acesso ao povo para ler as Escrituras, a pregação também é na linguagem do povo, mas os hinos também passam a ser entoados no mesmo idioma do povo que está ouvindo ali. Então tudo agora está mais fácil. O povo começa a entender a mensagem verdadeira da Bíblia, a mensagem do Evangelho. O hino também passa a ser usado como forma de evangelização e ensino. Então, nesse momento, os hinos, eles deixam de ser apenas hinos para Deus. Ou seja, hinos que exaltam a Deus, hinos direcionados para Deus, louvando a Ele, porque Ele é bom, pelos feitos do Senhor, e passam a ser agora também hinos sobre Deus. Ou seja, hinos que ensinavam aos homens sobre Deus. Hinos que direcionavam os homens a Deus. Então, hinos que explicavam sobre a salvação. Hinos que em sua melodia, no seu canto, em sua letra, explicavam sobre a fé salvífica, explicavam sobre Jesus Cristo. Então, os hinos também passam a ser usados como uma forma de um povo aprender a palavra de Deus, além das pregações. Então, agora os hinos também são evangelísticos. Bem, Deus, então, agora passa a fazer parte do cotidiano do povo de uma forma também de aprendizado. Então, o povo está aprendendo sobre Deus como não havia aprendido antes. Lutero também faz uma mudança aí. Como antes os hinos eram cantados apenas pelos monges, Lutero agora coloca o cântico congregacional. Ou seja, a congregação, as pessoas ali presentes, agora vão poder louvar a Deus também. Isso foi uma revolução para a época, uma vez que o povo não louvava antes. Depois vieram também os corais, as orquestras, com músicas compostas por grandes gêneros como o Bach. Você já ouviu a música Jesus, Alegria dos Homens? Nosso tópico 3, a música sacra hoje. A música sacra europeia atravessou então o Atlântico e chegou ao continente americano por meio dos ingleses. Além do continente americano, ela sofreu uma transformação novamente, foi influenciada pelos negros americanos que se converteram. Então nós temos a música gospel negra também, com a sua influência, com belas vozes e uma linda interpretação. Essa música acabou ganhando o mundo inteiro, mas a influência inglesa
chegou até nós aqui no Brasil. Você sabia que dentro da nossa harpa cristã nós temos o hino nacional da Inglaterra? Você não sabia disso? É o hino 185, que tem o título Invocação e Louvor. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. É a mesma melodia do hino nacional Deus salve a rainha. E eu vou deixar agora para que vocês possam ouvir também esse hino nacional e a melodia, que é a mesma do hino 185 da nossa harpa cristã. Você viu? Bom, agora nós estamos no tópico de número 4, música cristã sacra. Aqui, hoje, agora. Então nós vimos que a música cristã, ela é influenciada pelas culturas. Você também pode perceber que dentro da nossa harpa cristã, nós temos a influência desde americanos a ingleses. Mas além da harpa cristã ter a sua influência também em outras culturas, os hinos populares também têm a sua influência vinda de outros países. Por exemplo, o Diante do Trono, ele já regravou várias músicas, tanto de artistas americanos, como de artistas canadenses, né? Artistas australianos, perdão. Uma das músicas que foi muito cantada nas igrejas, que é aquela do Fernandinho, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Bom, essa música aqui foi composta originalmente pelo cantor norte-americano Michael W. Smith. Nós tivemos vários intérpretes aqui no Brasil, na verdade, com essa música, vários cantores, e dentro de muitas de nossas congregações nós ouvimos esse hino sendo entoado. Então é um exemplo de como a música ela é influenciada pelas culturas e nós vamos aceitando isso e colocamos na adoração e realmente de forma autêntica adoramos a Deus. Dentro do nosso país nós também temos a influência das regiões. Especialmente a música nordestina influencia muito a nossa forma de adoração e de louvor a Deus. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Para concluir,
A Bíblia fala de sacrifício de louvor no Salmo 116, verso 17, ou seja, algo que tributamos a Deus mediante o nosso esforço. Nosso louvor não é produzido como música que cai do céu, ensinada por anjos, mas por composições feitas por homens e mulheres, refletindo a cultura do seu tempo e do seu lugar de origem. Assim como os salmos foram escritos por Deus, mas falam ao nosso coração, também as músicas compostas e tocadas para o Criador também têm o poder de tocar o nosso coração e elevar nossos pensamentos e sentimentos a Ele. Nós chegamos então ao término da lição de hoje. Eu espero que tenha sido bênção para você e que tenha enriquecido de alguma forma o seu conhecimento sobre música cristã, sobre música sacra. Deus abençoe você, guarde a sua família e eu te aguardo no próximo domingo para mais uma lição. Nossa lição do domingo que vem é a seguinte: música secular. Vamos conversar a respeito? Então, será que o cristão pode ou não pode ouvir música secular? E se ele pode, será que ele deve?